versículos 1 Ainda bem que nós a chegamos no 5. início. Quem sabe o Salmo 24? Ele é lindo. O Senhor e a terra. Olha, o Salmo 24 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo? Vamos usar o bloco do pastor, sem ele saber, tá? Como é? Não deixa ele saber. Também, pastor? Não leva para casa, hein? Devolve a cadeira do pastor. Você me deu um papel que pau. Mas tu não podia saber quem pegou o bloquinho dele. Quem poderá subir o monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim. São só 10? O Salmo 24 mostra que tudo tem um dono e que se chama Deus. Ele fala: a terra, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Todas as coisas que estão sobre a terra, inclusive nós, pertencemos ao Senhor. Então ele é dono. E o que é um proprietário? Ele pode usar aquilo que é dele na hora que ele quiser. Certo. Tem todo o direito. Tem todo o direito. Mas nós deixamos Deus nos usar a qualquer hora? Não. Mas e Deus não é o dono? Sim. Porque nos deu liberdade. Se eu quero. E a desobediência? A gente precisa entender essa posse. E Deus vai além. Deus nos criou, Ele é o dono de tudo. Nós saímos debaixo dele e metemos a nossa vida debaixo de Satanás. Jesus disse isso lá no capítulo 8 de João. Tá sobre Satanás. Vocês têm por pai Satanás, porque vocês obedecem a ele. Quem peca é dominado por Satanás. O que Deus faz? Ele nos cria, nós nos desviamos, Ele vai e nos resgata outra vez, através de Cristo Jesus. Segundo Adão. Então, logo Ele é dono duas vezes. Na Bíblia tem no Velho Testamento tem uma parte da lei que quando a pessoa era escrava, ela poderia ser resgatada por um parente. Que o parente fosse lá e pagasse o resgate. Por exemplo, o cara empobreceu. Para não perder a família, ele se vendia como escravo. Mas vinha um parente resgatador e pagava o preço dele e trazia liberdade para ele. E tinha um outro modo também. Esses escravos só poderiam ser escravos durante 6 anos. Trabalhando. No 7º ano ele era liberto. Fogo. Mas. Fogo significa o quê? Hein? Fogo. 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 Alfogueado. Fogo. Você nunca estudou história do Brasil?
a escravidão? Sim, querido. Então, é o fogo. Meu professor nunca falou em forro, aforreado que ele falava. É, mas na história a gente Fica sabe. fogo. Fogo. Fica. Aforreado. Até português tem que estar ensinando você, hein? Eu sou uma forma aprendiz, querido. Meu Deus. Tá difícil. Ó, para você entender isso, leia Êxodo 21:6 e Deuteronômio 15:17. Êxodo 21:6, Deuteronômio. 15:17. Leia aí, Márcia. Porque está na Bíblia. E a Bíblia faz. 15. Ele gosta de ler. Eu gosto, eu tenho que aprender. Deuteronômio 15, que é? 17. Por isso que eu vou pra cá, pastor, para aprender. Podia ficar em casa dormindo. meu marido. Então, Deuteronômio. Então apanhe o furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Êxodo 21:6. É a mesma coisa. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, Sovela. e ele o servirá para sempre. O escravo, que ele tinha direito à liberdade, ele falou assim: eu não quero sair, que eu amo o meu Senhor, eu quero ser escravo dele para o resto da vida. Mesmo Tá? apanhando? Hein? Mesmo apanhando? É, mas nós Mas, somos veja, uma pessoa dessa que ele toma essa atitude, ele não apanha. Tá? E aí ele vai e fura a orelha. Todo mundo que passa na rua viu o buraco na orelha dele, ele sabe que ele é um escravo voluntário. Quer dizer que não atravessava nada, deixava só o buraco. Luana, Só você fura. levanta o cabelo, você vê se tem a orelha furada. Tem um salmo que fala a respeito de Jesus. Salmo 40, versículos 6 a 8. Olha a enfermeira. Quer me intoxicar. O que é isso? Coquetel. Se eu fosse você, não tomava não, pastor. Vê o que é isso, vê o que é isso. Eu não sei, fez faculdade não. Pode tomar, Só, pastor, Quando pode achei que tomar. bicho chá, pastor. Toma. Tinha barata morta aqui hoje, bicho. Tem que soprar isso aí, rapaz. Isso aqui é uma tarde. Não é sério, tinha barata morta aqui, eu tirei hoje. Não, mas sou não adianta não. Obrigado, hein? Ainda mais. Meu Deus. Quero ninguém indo terça-feira. Tô morrendo. Israel não, deve ser inteiro. Você vai descer já? Ó, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo. Tem uma versão que fala assim: a minha orelha furaste. Aonde? Salmo 40. A versão diz: a minha orelha furaste. E a gente lê o Salmo e passa batido. Porque você não conhece a base lá da lei. Jesus está dizendo assim que ele é um servo de Deus por amor. Ele vem: eis aqui escrito no teu livro, eu vim para fazer a tua vontade. Está lá também no capítulo 10 de Hebreus, esse mesmo texto. Então, Jesus está dizendo que ele voluntariamente, veja, isso é uma dedicação. Nós, como escravos de Deus, nós temos a nossa orelha furada por causa do amor de Deus. Então, o escravo, ele tinha isso, com 6, porque o 7º ano era o ano da remissão. O 50º ano era o ano do jubileu, dentro de Israel. Então, nesse ano, no 6º ano, o 7º ano, o povo de Israel não podia plantar nada. Só comer o restante para dar descanso à terra. Como eles não obedeceram esta regra,
Se você olhar, a Bíblia diz que parte da escravidão, do cativeiro em Babilônia, foi porque eles feriram essa lei. Além da idolatria, eles feriram a lei que Deus tinha estabelecido. E eles vão para o cativeiro. Aí eles deixam a terra 70 anos sem cultivar, porque eles não obedeceram o ano do jubileu, o ano sabático. Tá? Que você tem que ficar. Então, a Bíblia mostra que há um resgate e há também uma dedicação voluntária, fruto do amor. Se você não entender isso, a gente não pode caminhar na vida cristã como mordomo de Deus. Se Deus é o dono de tudo, eu sou servo dele. O que Deus nos fez em Cristo Jesus? Herdeiro. A Bíblia diz que nós não fomos comprados com ouro e prata, Pedro. mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Que nos compra. Tá? Então nós somos. Ele cria e compra. Ele cria e compra, exatamente. Porque nós nos perdemos. Então nós somos de Deus duas vezes. Quando você entende isso, Deus poderia nos usar como proprietário a qualquer momento. Mas nós muitas vezes não conseguimos fazer isso. Porque a gente não entende que o Senhor é dono de tudo. Se você olhar Hebreus 1:3, lá fala do universo, mas nós estamos incluídos lá também. Leia aí. Não vejo, não, 12 não, 1, né? Hebreus 1, né? 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Nós olhamos isso aí, quando fala de sustentando tudo, a gente pensa no universo. Mas é a nossa vida também. Porque nós somos propriedade dele. Pela palavra. Pela palavra. Tá? Ele sustenta tudo. Ele é dono e sustenta. Ele criou o universo e sustenta. Ele nos criou e nos sustenta. Está lá no Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu escrevi assim, ó, fazemos parte do universo da glória de Deus. Fazemos parte. A Carol, que eu achei, estava procurando um bloco de notas aqui, que a Carol, ela pregou sobre isso, sobre liberdade, sabe? Aí eu gostei muito porque ela fez paralelo com os conceitos jurídicos. Aí ela diz que quando Deus nos cria, que o diabo vem e rouba a gente de Deus, Deus não podia simplesmente tomar de volta. Ao invés disso, ele nos compra, porque ela diz que se não fosse desse jeito, seríamos uma terra devoluta, uma terra que nunca foi de ninguém. Aí ela colocou um artigo lá do Código Civil, fala disso, a diferença entre proprietário e possuidor. Porque se eles ficassem só um tomando do outro, é como se a terra não fosse de ninguém, eles estão brigando por uma terra que ninguém tem direito. E aí ela fala que quando Deus vem e compra a gente, ele está comprando de volta e ele está colocando a gente como uma terra que é de alguém, não uma propriedade devoluta, sabe? Uma terra que... Veja, Propriedade de Deus. nós passamos a ser propriedade do inimigo. Simplesmente Deus não poderia ir lá. Deus teve que fazer alguma coisa. Ele pagou o preço do resgate. E o preço do resgate foi muito alto. Foi a morte do seu filho. Então ele paga um preço para ter de volta. Isso é legalidade. Tá? Então nós somos legais perante o mundo. Nós somos propriedades de Deus. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 20, Paulo diz: fomos comprados por um bom preço. Repete para mim, pastor.
1 Coríntios 6 e 20. Mas antes de você anotar, eu queria que você lesse. Vou ler agora, pastor, Que que você fixa lendo. Depois esquece. Nossa, Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio nome. Não posso pôr. Então nós fomos comprados por um preço extremamente alto. Que todo dinheiro do mundo não resgataria uma alma. Isso está no Salmo 49. Não manda glorificar ainda a Deus, hein? Manda glorificar. Aí tem, vocês vão falar também, tem várias coisas. Ela falou que eu gostei muito, porque ela fala da função social da propriedade. Quando você compra, você quer dar um destino para aquela propriedade. Aí, quando Deus compra, Ele está pensando na função social de nós como propriedade. E a nossa função social é propagar o reino. Aí, ela diz que quando você está em Deus, Ele te comprar, você ser propriedade, a única coisa que te protege do domínio de Satanás é a cerca que ele coloca. Essa cerca é a obediência. É a cerca da obediência que você coloca ao redor. Então, ser propriedade é ser protegido por Deus e não em outra coisa. Essa cerca está lá no livro de João, capítulo 1. Quando Satanás, Deus fala de Jó, fala: viste o meu servo Jó, homem temente, íntegro, que se divide do mal. Aí o Satanás fala assim: mas também os tenho protegido com uma sebe. Sebe é cerca. E no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, fala da armadura. A sebe nossa é a armadura. Então, se o crente começar a entender a proteção de Deus sobre nós por este resgate, Satanás não pode violar nada do que Deus fez, a não ser que você dê legalidade, desobedeça a Deus. Então, o grande problema hoje é obediência. É um problema que nasce no Éden, que Deus disse a Adão: não faça, e ele fez, desobedeceu. Esse problema se alastra na nossa vida hoje, porque é difícil obedecer. Porque nós temos um narizinho muito empinado. Queremos fazer o que nos dá na telha, não aquilo que a Bíblia manda. E aí, quando você desobedece o padrão de Deus, você abre flancos na sua proteção. E aí, meu filho, Satanás vai brincar. Do Salmo 48 é versículo 8 que diz: pois a redenção da sua alma é caríssima. É caríssima. E cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. 8 e 9. A redenção de uma alma é caríssima. Então, o preço que Deus pagou por nós foi o sangue de Cristo. Há um modelo de propriedade, proprietário no Novo Testamento. Eu particularmente vejo que não deu certo. No livro de Atos, ele diz que quando a igreja começou, todo mundo vendia as suas propriedades Nós pobres. e colocava aos pés. Leia aí, Atos 4:32. Colocar aos pés dos apóstolos. Mas esse sistema para mim, hein? Está na multidão da falha ainda. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. É isso aí. A outra fala que vendia tudo e colocava aos pés dos apóstolos. Barnabé. Lá no capítulo 5 também diz. Acontece que. 35. Acontece que a primeira fome que deu, a igreja de Jerusalém teve que ser ajudada, inclusive pela igreja de Macedônia, porque ela estava pobre. Paulo e Barnabé que levaram.
ela estava pobre por causa disso. Eles deixaram o trabalho para viver uma vida cômoda e isso tem um preço. Eu não vejo, porque há um princípio na Bíblia, está lá em Gênesis, livro dos princípios, que Deus colocou o homem para trabalhar. Se uma pessoa tivesse muito dinheiro e que não precisasse fazer nada e vivesse de renda, mesmo assim eu acho que é fora do princípio. O homem tem que trabalhar, mesmo tempo. Depende da idade, claro. Não, veja, Deus já deu função. o trabalho, essa coisa, Deus deu ao homem antes do pecado. Ele falou para Adão: Adão, lavre a terra e cuide do jardim. Antes que o pecado existisse, Deus mandou o homem trabalhar. Deus mandou o homem trabalhar. Então esse é um princípio. Se é um princípio, você tem que cumprir. Tá? Por exemplo, se você estivesse nadando em berço esplêndido, você tem que cumprir o princípio. Você tem que fazer uma atividade para você desenvolver. Porque esse foi Deus. É essa maneira que Deus estabeleceu. Deus mandou trabalhar, o diabo mandou preguiça. É isso aí. Então a gente tem que entender, a Bíblia lá te dá um norte. Não te fez para você ficar na cama. Até porque essa pessoa que muito pouco disso, ela vai compensar e Inventar o ócio. Vai. Então, quando você começa a ter este senso que Deus é o proprietário e você é a propriedade, Ele pode usar como quiser, e se Ele é o dono, eu tenho que entender o que eu vou fazer com este dono proprietário para executar as minhas tarefas, para eu gerir. Se Ele é dono também dos meus recursos. Dentro desses recursos, eu tenho que tirar a parte dele, que é o dízimo, e aplicar, administrar muito bem a outra parte. Eu não posso ser perdoado. Então eu preciso entender isto, porque muitas pessoas entram financeiramente em colapso, porque eles não sabem administrar aquilo que Deus deu a eles. Mordomo, a tradução do grego é econômico. Você vai trabalhar, gerir a fazenda daquilo. Isso tem na Bíblia. Quando Abraão manda o mordomo dele buscar uma noiva para Isaac, está lá no capítulo 24 de Gênesis, logo no versículo 2 ele chama Eliezer, que tinha toda a administração da casa de Abraão, estava na mão dele. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas cananitas. Então ele está dizendo que ele tinha, geria os bens de Abraão, tudo o que ele tinha. Tá? Deus colocou na nossa mão, só que nós temos o senso de propriedade e não temos o senso de propriedade que Deus é o proprietário nosso. Esse é meu. Nós gostamos de falar isso. Isso aqui é meu. E ninguém tasca, né? Eu gosto da ideia. Por Eu exemplo, gosto da ideia Por exemplo. de imaginar Deus falando assim: essa é minha, por exemplo, esse é meu. eu Eu comprei gosto dessa caqui, ideia. pastor.
Botei lá na minha geladeira, disse, Não é troca. meu, ninguém taxa. Amar é minha. Ninguém gosta. Me desenha. E aí, esse é o senso da mordomia. Não ali não, será mesmo. Quando a gente entende certos princípios, a gente devolve ao Senhor o dízimo. Eu já falei aqui, vou só dar uma recapitulada. No capítulo 14 de Gênesis, está Abraão conquistando quando o rei de Sodoma é levado cativo pelos 5 reis. E Abraão vai com os servos dele e reconquista. E quando ele volta da batalha, ele encontra, vai o sacerdote Melquisedeque e o encontra no caminho. E lá ele oferece a Abraão pão e vinho, que são símbolos para nós de uma nova aliança. No capítulo 7 de Hebreus diz que Melquisedeque é um tipo de Cristo. E ele oferece, hein? Que coisa. E ele oferece pão e vinho a Abraão, e Abraão, em contrapartida, oferece o dízimo a Abraão. É lá que muitas pessoas quebram a cara e dizem que no velho não tem o dízimo. Não tem, ele fala que é a lei, mas o dízimo é antes da lei. E quando Abraão oferece o dízimo, é uma lei que existia de reciprocidade das alianças. Por isso que eu digo que o dízimo é uma aliança. E quando o rei de Sodoma quer oferecer a Abraão todo o despojo, ele não aceita, porque ele fala, para que amanhã você não diga que eu enriqueci Abraão. Ele está formando uma aliança com o Senhor, que tudo quanto ele tiver virá do Senhor. Então o dízimo é uma aliança. E também é uma forma de tratamento desse nosso senso de propriedade. É isso aí. Tá? Então você administra bem o recurso que Deus te deu, devolvendo ao Senhor a parte da aliança. Porque quem é fiel ao Senhor na fazenda, Deus é fiel também com ele. Malaquias diz, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir As janelas do céu. E eu vou fechar a porta do devorador. Então você tem uma aliança. Mas aí nisso as pessoas acham que dar os 10% é fechar a porta do devorador e administram mal os outros 90%. É isso aí. E não adianta, Isso aí. porque Deus vai cumprir o propósito que ele colocou para a aliança, mas a pessoa... A gente tem que entender um outro momento da nossa vida. Nós vivemos numa sociedade consumista, padrão americano. Nós não temos nada do padrão asiático. O padrão asiático é aquele que poupa. O padrão dos Estados Unidos é aquele que consome. Então você vai no shopping, onde que surgiu o shopping? Nos Estados Unidos. Você vai no shopping, eles colocam aquele negócio para te encantar. E muitas vezes você compra coisas sem necessidade. Ao invés de você estar poupando, os grandes estudiosos dizem que você tem que ter, no mínimo, 3 salários seus de reserva para uma eventualidade. Isso é poupança. Até mais um pouquinho. Até mais um pouquinho. Isso é visão lá na frente. Brasileiro que Tá? Isso é visão lá na frente. Porque a cultura nossa não permite isso. É gastar uns 3 salários a mais. É isso aí. Até mais. Você gasta antes de Cartão de crédito. Sabe que eu Hein? vi Que coisa horrível que é o tal do cartão de crédito. Cartão de Que crédito. Eu usa estava na televisão sem- reportagem que eu fiquei indignada. A mulher devia 50 mil de cartão de crédito e ela recebia o salário mínimo. Nossa. Aí perguntaram para ela assim, como você faz? Olha, eu faço o seguinte, eu compro por um, aí esse já está na data de vencer,
Ela vai pagar um pouco, 50 mil reais. Nossa. Ela, 50 mil reais, só os juros dá 3 vezes mais o salário que ela recebe. Vai Vai morrer pagando. Vai morrer pagando. Tá Não vai pagar, você É. E agora o carro é 20%. Então, 20%. eu vejo, 11%. olha, é desconhecimento, mas quem tem a Bíblia, Cartão de crédito. eu fico abismado, são de pessoas que têm conhecimento da Bíblia e vivem numa situação dessa. Para mim é o seguinte, quando você paga juros, você está pagando a mamão. É decorador. Fora, é. Os juros, quando Jesus disse, capítulo 6, versículo 24 de Mateus, ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus ou a mamon, ou a riqueza. Tá frio aí, Márcia? Dá 24, hein? Olha que eu não sou frio. Lá Eu tá não sou bom friorenta. Tá hein? frio aqui, tá frio. Eu não sou É. friorenta. E aí, quando você paga, eu fico olhando, eu já falei com várias pessoas, você nunca tira empréstimo para comer. Não. Fez efeito, acabou. Você vai ficar com a dívida. Cartão de crédito, nada de supermercado. Comprar comida, fazer compra, cartão de crédito. Não, eu acho até que você pode disciplinar. Por exemplo, mas eu compro tudo no cartão de crédito, mas que eu Pra ganho dar bônus, pontos. pra dar bônus. Hein? Pra dar bônus. É pra dar. A minha filha mais velha, tudo é cartão. Eu viajo Porque de graça, liga, eu vou daqui para Mato Grosso só com os pontos do Isso, cartão. a Carol, tudo é cartão porque ela junta tudo. Eu transfiro. Mas ela tem planilha, né? Eu também tenho que fazer isso. Então, essas coisas são controle. Veja, se eu não sou dono, eu sou administrador, eu tenho que fazer bem feito. Porque o dono vai cobrar. É que a gente não entende a nossa vida sobre esse lado. Porque Deus é o dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele nos criou, Ele nos formou. Ele quer a orientação da Bíblia para que você tenha uma vida diferente. Não essa vida do sufoco que a gente vive aí, porque a gente não obedece a palavra de Deus. Por isso que nós chamamos Deus é um Deus imanente. Todas as coisas nascem em Deus, nele. Nada existia, só existia Deus. Aí eu fico pensando, tem hora que me bate os negócios da cabeça, por que Deus criou esse povinho tão difícil? Qual foi a intenção Só para dar trabalho para ele. Que tal Chega lá, vamos perguntar isso pra ele. Só para dar trabalho para ele. É porque Muito transbordou, amor. Que se usou. Mas é muito todo ser humano é complicado demais, gente. Engraçado que você usou essa palavra imanente, né? Aí eu vim aqui, porque a gente, né, às vezes fala uma palavra, sabe, né, porque poderia ser inerente, imanente, aí eu vim aqui, que está inseparavelmente contido na natureza de um ser. De um ser de Deus. Mas Então, na Bíblia diz, fala da paciência de Deus com a gente, né? Eu já li isso. É, porque se ele não tivesse, tinha exterminado a gente. Paciência que Deus tem por nós. No passado ele fez isso, Porque ele foi gosta. consumidor, né? não, eu tenho hora que eu fico pensando o seguinte, a Bíblia diz que Deus é todo poderoso. Ele é soberano. E é nessas coisas que eu fico pensando. Deus não podia mudar o curso desse pessoal que está indo para o inferno? Você prega, os caras não dão nem bola. Falo, meu Deus do céu, todo mundo está indo para o inferno consciente que vai ter uma eternidade sem Deus. O pior de tudo é isso, consciente. Tá? Agora, dentro da soberania de Deus, eu não podia meter um anzol na boca de cada um e pra cá. Mas alguns que estão realmente cauterizados, sempre Livre-arbítrio. Deus vai É o livre-arbítrio. É aí que você tem que entender o que é isso.
Deus não viola aquilo que Ele te Senhor, deu. eu estou entregando nas Mas tuas é mãos, um não poder quero de mais ver. decisão. Deus enfia E além do poder, você é responsável por aquilo que você decide. É você que é responsável. Então, Deus está dizendo, Deus colocou a vontade em você. Se você decidiu ir para o inferno, Deus não vai se sentir culpado porque você decidiu. A caminho que o homem parece. Há caminhos que o homem parece direito, mas no final dele é morte. perde a morte. Então, eu fico olhando isso, Deus não intervém. Aí isso choca diretamente com uma lei aquilo do Calvino. Predestinação. Uma vez só. Uma vez salvo. Porque você tem que entender Deus e você tem que entender ainda a justiça dele. Dentro da soberania, Deus poderia escolher. Vou premiar ela e você está no sal. Essa aqui. Deus não faz isso. Hein? Deus não faz isso. Porque ele é justo. Ele não tem filho predileto. Tá? Então, você tem que entender que todas as virtudes em Deus são equilibradas. Deus não pode fazer uma coisa dessa que ele fere a justiça dele. Tá? Eu não entendo essas pessoas que pensam assim. Fala que, vou orar e Deus vai te matar, hein? Isso aí é um lado macumbeiro, feiticeiro do crente. Oração de feitiçaria. A Bíblia, eu falo, a Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, Minha é vingança. minha vingança, mas dá lugar a ira. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer ao invés de matar um amaldiçoado. Mas oração de maldição, a pessoa que lança, ela recebe tudinho. Irmã, é fora da Diabo Bíblia. é diabo. Ó, é fora da Uma Bíblia. hora A dele. base da Bíblia é o amor. Mas mas quando a pessoa está orando assim, não está orando a Deus. Não, Deus não está é recebendo. desconhecimento. Não. Deus não tá recebendo. você sabe o que é isso? A pessoa precisa se converter. Então, Tinha uma mulher no monte, não quer, orando Deus matar o marido dela. Jesus, mata quem ligou. está entregando a Jesus, não, está entregando a Satanás. E a ela também. Não, Porque atrás da oração dela vai ela. Ela não está entregando Não, ninguém, não. ela está Ela sendo. tá fora. Atrás Olha, da oração vai ela. veja, quem tem um coração azedo não pode abrigar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é santo. Um cara que está com ódio, vê lá 1 João 3:15. Você tem que começar a entender e começar a viver. Leia, Márcia. Quem odeia seu irmão é assassino. É assassino. E vocês sabem que nenhum assassino Tem tem a parte. vida eterna. Não é vida eterna, não tem parte no reino. Se uma pessoa está orando para o cara morrer, ele é assassino. Qualquer que eu dê homicida. É homicida, é assassino. E a Bíblia diz lá em 21:8 de Apocalipse: os assassinos não entram no reino dos céus. Então, está fora. Eu procuro. Olha, tem crente que tem os negócios por falta de conhecimento. Hein? Esse 21:8 é forte. Vocês ficam ler isso. Repete aí, 21:8 lá. Apocalipse. É, meu irmão. E aí você vai ver, não vai mesmo. Está lá escrito, não entra. Sabe porque as pessoas pensam que é assassino, é só quem está lá fora, tá Atirando, matando, facada. Não é. O que Jesus disse no Sermão do Monte? Tá? Mateus 24. Capítulo 5 de Mateus: aquele que odiar no coração o seu irmão já é homicida. Então eu tenho que Se viver alguém o quiser me evangelho. pedir perdão aí, por favor, fica à vontade, tá, gente? Me amem. Mas, pastor, eu acredito que quando Deus fala isso também, quando Ele te deixa esse ódio aos pés dele, porque fala, orai pelos vossos inimigos. A oração, ela parte de uma ação de amor, porque você ora porque você quer o bem para aquela pessoa. E aí, igual, eu estava tendo um problema com uma menina lá no cartório. E, nossa, pra mim estava difícil conviver com ela. Eu comecei a orar
pela menina, eu comecei a gostar dela naturalmente, sabe? E eu não suportava a garota. E quando eu comecei a orar, mesmo ela me irritando, me tratando mal, quando você ora, o seu coração vai sendo transformado, sabe? Porque eu virava o olho só dela dar bom dia. Você olha com E aí, prisma. e você vai, por isso que fala. Você que se alimentou, né? Eu não mudou nada, ela continua a mesma pessoa. Então o odiar, se você depende da sua próxima ação. Se você vai manter aquele ódio ou se você vai fazer o que Jesus manda, orar pelos seus inimigos. Para você começar a amar eles. Mas não é fácil não. Você tem que ter uma disposição. Viver o Evangelho, você tem que ver o que a Bíblia recomenda e qual é a distância que você está da Bíblia. E fazer um projeto para você aproximar do padrão. É fácil amar o inimigo e orar no dia que te persegue? É muito difícil. Nada Então, fácil. não vem com essa que é fácil. Até Não é parece fácil. que a gente está orando e que não está saindo Engasgado, perto. né? Porque é tão Engasgado. difícil. É engasgado. É porque na verdade é a gente que está Mas preso. a gente convive, né? É a gente que está preso. agora. Então o que você tem que fazer? A fonte disso é o Senhor. Então o único recurso que o crente tem, não existe outro, ir para os pés do Senhor. Mas minha vontade é pegar aquele cara. É igual perdão. É uma coisa, às vezes não quer. A minha vontade é pegar, mas a tua palavra diz que eu tenho que amar, então me capacita. E aí você vai encontrar a pessoa e a pessoa vai te afrontar e você vai ficar no amor. Quando Deus te capacita, é mesmo que dá. É porque quando a gente ama, a pessoa ela vem, né, toda armada, né? Aconteceu isso esses dias. Então, no meu local de trabalho, tem um cara que as pessoas estão assim com asco, tem desde lá no atendimento, a assistente social. Eu falei, gente, a gente tem que amar ele, porque o cara é um dependente químico, ele já está todo armadão, já todo maltratado. Aí, quando ele entrou na minha sala, quebrei ele, né? Porque ele vem todo alterado, a pessoa vai na mansidão. Olha, no final das contas ele pediu tanto perdão, aí vai pedir perdão à assistente social, porque tem que amar. Eu vejo o mundo, ele destila ódio. A igreja deveria ser um ambiente de amor. A igreja, a comunidade, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Mas muitas vezes isso é difícil dentro da igreja. Não é, né? Lá fora não, o mundo jaz no maligno, lá campeia outra ordem. Aqui, o meu questionamento é aqui. Porque aqui nós somos separados, nós fomos comprados para uma convivência de amor. E é difícil. Lá fora não, lá fora a prática natural é isso. Um odiando o outro. Mas o problema nosso é aqui. Nós temos que amar entre os irmãos, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. E Deus cobra isso, né? Que nós sejamos... 1 Coríntios 4 e 7, vamos ler. Fala da sustentação de Deus. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o que recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como a condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são 7. Tá. Pois quem é que te fez sobressair, que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Então a sustentação nossa vem tudo de Deus.
Eu não posso me vangloriar daquilo que pertence ao Senhor. Eu falei hoje pela manhã sobre aquilo que Deus dá. Deus dá a nós, cada um talento, um dom, por exemplo, sabedoria, conhecimento. Nem todos têm a mesma sabedoria ou conhecimento. Mas não é por isso que a gente tem que se ensoberbecer. Então, essa vida, isso está no capítulo 3 de Provérbios também, leia lá, Provérbios 3 e 5. Nós temos que em tudo ser dependentes de Deus, porque Ele é a fonte de tudo. É Deus quem nos dá. Se você não reconhecer isto, você vai achar que o seu esforço te deu. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio Provérbios 3 Leia o verso. e 5. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Suas veredas. Então confia no Senhor. Leia o seguinte aí. Depois ainda? Não seja sábio aos seus próprios olhos. isso. Tema o Senhor e evite o mal. Evite o mal. Então ele está dizendo o seguinte: tudo que você tem, sabedoria e riqueza, é do Senhor. E o 8 é completo, isso será saúde. Saúde para você. Teu âmago e a medula para os seus ossos. Os ossos. Então, mas normalmente, quando você se esforça, porque resultado, você acha que isso veio através do esforço. Não. É da graça. Exatamente. E muitas vezes você acha e você vangloria e menospreza o irmão. E a gente não pode fazer isso. Porque às vezes esquece que o irmão ainda é criança na fé, não está no leitinho. Talento. Talento. Mas isso é complicado. Leitinho. A vida inteira também não. A vida inteira também é Mas tem complicado. gente, pastor, que vem para a igreja, não estou falando que não. Não. Viu? Lá em nós. Que vem para a igreja, enfia a Bíblia embaixo do braço, mas não abre ela. Não. Abre só às vezes. Não é mais leitinho porque não quer. Então vai ficar desnutrido a vida inteira. Tudo bem. Mas o que eu vejo dentro da igreja, eu gostei muito de uma frase que eu li, acho que é do Spurgeon, que ele fala para você não olhar para outra pessoa como se ele fosse pecador, porque às vezes a única diferença entre ele e você é que você sabe esconder melhor os seus pecados. E é exatamente isso, por isso que é tão difícil o amor da igreja. Essa frase está legal? Se uma Esconder o pessoa- seu pecado. Porque todos nós somos pecadores. Veja, A única diferença é que você ele caiu na frente de todo mundo. O que e você que- não O julgamento, né? O que existia com os fariseus? Eu vejo dos outros, não vejo o meu. Escondia os pecados. Então, Jesus vai falar: vocês têm uma aparência bonita, mas lá dentro. eu escondo o meu e mostro os Você outros. Olha pecado. lá, fulano, e o meu. E você nota isso, e eu tenho hora que eu fico pensando na igreja, por que nós temos esta capacidade de aparentar uma coisa e ser outra? Se nós estamos diante de um Deus que vê tudo, mas nós queremos aparecer perante as pessoas como um santarrão quando não somos. Você está entendendo? Nós falamos há poucos dias aqui, se não me engano foi a semana passada, sobre a purificação. Vocês se lembram? Que eu posso ter meus pecados perdoados, mas não purificados? Ter o coração purificado? Então, nada mais é do que isto. A purificação, eu vou ser transparente para Deus. Onde está esse texto? Você não vê? Foi domingo passado. 1 João 7, 1 e 7, 1 e 9.
Tudo é condicional. Porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lá no 9 fala do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Sim, mas tá vendo aí? é tudo uma condição. Essa é a maneira que o crente deveria viver diante de Deus. Por que nós carregamos tanta tralha no nosso coração? Por falta de purificação. Tá? A bem-aventurança 5 e 8 de Mateus, bem-aventurados os limpos de coração. Porque verão a Deus. Veja, nós estamos na igreja, estamos com os nossos pecados perdoados, mas com o coração rancoroso, carregando tralha, porque não está purificado. Isso é constante. Por quê? Porque nós temos essa capacidade de esconder os nossos pecados. E não sabemos que Deus é luz. Nele não há sombra. Tudo Ele vê. E a gente quer ocultar daquele que vê tudo e parecer bem na fita para aquele que não vê nada. Nossa, é verdade. Você olha para o homem não enxerga. O homem é míope. Por que você tem que usar essa cangalha depois de 40? Porque a nossa visão é pequena. Ainda mais no coração, que é a parte foro pessoal. E só quem sonda isso é o Senhor. Está lá em Jeremias 17:10. Eu esquadrinho o coração e sondo. Então Deus, Ele tem esse poder de penetrar. Mas eu quero parecer bem na fita com pessoas que não enxergam. E para a pessoa que enxerga, que vê tudo, eu não me preocupo. Então, quando você começa a viver, entender da responsabilidade nossa diante de Deus, leia 1 Coríntios 4, 1 e 2. 4, 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro do mistério de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Se acha fiel. Dispenseiro e mordomo É a mesma coisa. Tá? Então ele é que os homens nos vejam como dispenseiro, como mordomo. Mas ele requer uma qualidade: que o mordomo seja fiel. E a Deus, tá? Não é homem, não. A Deus. A dispensa, ele está dizendo que vai na dispensa e tira. Como você tira para dar, para distribuir, você pode tirar para você. Por isso que requer que ele seja fiel. A Bíblia diz, lá em Tito 1 e 7, os dispenseiros que estão lá. Tito 1 e 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dando ao vinho em espancador. Nem dado ao vinho. Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de tropeço ganância. Tá mal, hein? É a cagada que você falou. Veja, então ele quer, acima de tudo, fidelidade, integridade naquilo que Deus coloca na nossa mão. Eu tenho que me apresentar fiel e irrepreensível, íntegro. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado,
Tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Fiel. É o 7 ainda? Não, esse é o 8 e 9. Ah, 8 e 9. Então, aquilo que Deus coloca à nossa mão, nós temos que fazer com fidelidade. Da melhor maneira. Tudo quanto tiver as mãos para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, não há projeto, não há cultura, não há nada do que se possa fazer. sim. Eu vejo o seguinte. Ele me interrompe. Hein? Explica bem. Eu vejo o seguinte, é que nós precisamos essa qualidade de integridade, essa qualidade de fidelidade a Deus, isso é desenvolvimento nosso pessoal. Não adianta você fazer, eu sempre penso o seguinte, não adianta você fazer as coisas para Deus meia boca. Não adianta. Eu tenho que estar em mim essa vontade de conhecer a palavra para trazer ela para nós. Não adianta. Deus sonda o coração. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós devemos prestar conta. Então, não faça com o coração fingido. Seja fiel ao Senhor. Faça com amor. E seja sempre agradecido a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar fazendo alguma coisa para Ele. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. 5:2? Faz parte, 5:18. 5:17, orar sem cessar. São versículos bem curtinhos, você tem que ler todinho. Capítulo 5, a partir do 11, é só versículos curtinhos. Orai sem cessar e tudo dai graças. Não apague o espírito. Hein? Está Não, é o dormindo? seguinte, não apaguem o espírito. Não xingar, 19, não xingar o Espírito Santo. Outra coisa para nós entendermos, nós temos que ser submissos a Deus. Se Ele é o dono, se Ele é o proprietário, nós devemos ser submissos a Deus. Capítulo 18 de Jeremias, versículo 4, capítulo 18 de Jeremias fala sobre o quê? Aprenda isso que você, sobre o oleiro. Então eu já gosto de gravar os tópicos também, que me facilita. Hein? Poderia fazer a quarta um vaso. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer de novo outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Submissão a Deus. Muitas vezes Deus trabalha na nossa vida, quando nós somos submissos, de uma maneira diferente e causa em nós um certo desconforto. E a gente não entende que é o trabalhar de Deus. Deus quer nos moldar para um fim. O vaso quebrou, Ele vai trabalhar, vai reconstruir este vaso segundo o modelo dele. E muitas vezes este modelo dele vai nos levar a uma indisposição. Nós falamos agora sobre ser grato a Deus. Muitas vezes, por a gente não ser grato a Deus, reclamar muito, o nosso tratamento se prolonga. Essa semana ali, ela descarrega tudo em mim. E aí no final, eu acho que foi até domingo, no final, assim,
eu acho que não vou sair desse deserto. Eu falei, eu acho também. Reclama muito. Ela que descarrega, né? Só ajudou muito, hein? Só ajudou muito quem Fala, estava. Johnny. Não, mas é um fato. Veja, se Deus nos colocou numa prova e você fala, por que você não resolve com quem colocou? Eu estou ponhando o boné e botando aqui. Tá entendendo? Eu falei, enquanto você ficar reclamando, questionando, você vai continuar. Tem casos que Deus faz. Você tem que agradecer a Deus o trabalho que Deus está fazendo. Deus quer te preparar para algo mais. E a gente reclama, o deserto vai só espichando. Reclamar muito Deus pulando o nosso tratamento. Hein? Eu não tenho Interessante. A minha irmã lá está igual eu, só pensando, né, irmã? É a nossa história. Não é da minha, não. Põe o chapéu, coloquei. Ela fala sempre. Daqui a pouco ela volta, porque a mulher tem uma capacidade, ela rodeia, depois ela volta. Voltou, tava demorando. Silêncio com Deus. Passou em casa. Pra ele conversar com ela. Ei, Mulher fala- ela vai, daqui a pouco volta, tá falando o mesmo ponto. Eu não respondo nada. Aí ela falou, ela conheceu, eu não vou sair do deserto. Eu falei, assim não vai. Enquanto você continuar falando, não vai. Vou calar minha boca. Você tem que orar para quem pode resolver. Quem é que pode resolver suas coisas? É Deus, então vai para ele, não é? Você falar para mim, eu não vou resolver. E é uma coisa tão tremenda que a gente pensa, eu estou falando, me colocando no lugar dali por causa dessas situações. A gente pensa, o tratamento é com a gente. Aí daí a pouquinho você pensa, acho que agora está resolvido. Aí o Senhor permite que a mesma coisa te aconteça para ver se você vai reagir da mesma forma que você está reagindo. Então, olha, mostrar que a gente continua. a gente não tá submissão a tratando. Deus, se nós somos submissos, Ele quer fazer o vaso da maneira dele, não na nossa. Então eu tenho que me render ao Senhor e dar graças a Deus. Deus, muito obrigado. Tá? Para você suportar, isso é graça. Se você não tiver a graça de Deus, você vai reclamar logo ali na frente. E, pastor, E você volta e reclama, volta e reclama. Não vai sair do lugar. eu entendo que quando nós estamos passando uma situação assim, e que nós nos calamos e começamos só a entregar ao Senhor, Resolve. nós vamos ser tratados porque nós não estamos dando arma para o inimigo com a nossa fala, para pesar sobre nós aquilo que nós estamos sendo tratados. Então essa coisa você tem que entender. Ele é o dono, ele tem o direito de quebrar e fazer de novo. Tá? Fazer a maneira dele. Mas quando você passa todas as provações e todas as lutas, tem um fim. E nós devemos entender, é por isso que as pessoas não entendem. Primeiro, capítulo 1, verso 2 de Tiago. Tende por motivo de toda alegria ao passardes por provações. Deus quer sempre te levar um pouco mais além. Agora você tem que entender. Entregar a Ele para quebrar o pacto. Senão você vai reclamar, não é fácil não, irmão. Viver a vida, o cara te quebra, Deus te quebra e você tem que glorificar o Senhor. Estar contente com o Senhor. Para lá na frente, Deus te usar com autoridade. Deus, obediência. Nós temos que ter o coração obediente ao Senhor. Obedecer o Evangelho não é tão fácil como se pensa. Por isso que o crente deveria andar de joelhos. Porque para você tem coisas que Deus te exige. Veja, o perdão é fácil? Não. E o perdão acarreta uma série. A falta de perdão te acarreta uma série de enfermidades. Doenças. É fácil, mas está lá, tem que perdoar. Então, a capacidade, ela vem de Deus. Então, eu preciso me abastecer com ela para fazer. Se eu não
olha, se eu não tiver o amor de Deus dentro do meu coração, eu não perdoo. A Bíblia diz em 5:5 de Romanos que o amor de Deus é dado pelo Espírito Santo à nossa vida. E logo você entende o seguinte, que quem não tem o Espírito de Deus, essa pessoa jamais pode ter o amor de Deus, o amor ágape, aquele que abre mão, aquele que faz as coisas sem interesse, aquele que faz por fazer, por prazer de fazer. Esse amor é difícil, mas eu preciso obedecer a palavra e viver a palavra. Outra coisa, a integridade e a sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, Graças a Deus. que a todos dá, Liberalmente. não lançando em rosto. Essa sabedoria de Tiago eu vejo para todos os fins. A aplicação, sabedoria é a aplicação do conhecimento de uma forma boa. Tá? Tem hora que você precisa tomar decisão. E qual é a decisão melhor? A que vem do alto. Então eu preciso recorrer a Deus. Pedir sabedoria para fazer a coisa bem feita. No meio da igreja, uma decisão sua aqui, você pode afetar o irmão aqui, entristecer aqui, pode até alegrar ali na frente. Então a sabedoria nos permite tomar certas atitudes de maneira que harmonize tudo. Na família é a mesma coisa. Você vai tomar uma decisão na família, você toma lá, afeta aqui, afeta ali, aí fala, você está usando de parcialidade, não sei o quê, e faz um bololô no meio da família que é um corpo menor. Faz isso na igreja. Então a Bíblia diz que eu tenho que pedir a Deus. E na oração, Deus te dá orientação sobre como fazer. De maneira que é a paz de Cristo em nosso coração que nos ajuda a tomar as decisões certas. Colossenses 3:15 diz que a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Então, capítulo 3 de 1 João, versículo 19 a 23, diz que eu tenho que pedir a Deus todas as coisas, porque Ele não é Deus de confusão, e tudo que quanto pedimos ao Senhor, Ele nos atende. Então, as nossas decisões são baseadas na decisão de Deus. Então eu preciso entender. Hoje nós temos o desejo muito grande de ouvir alguém, mas nós temos um Deus que é pessoal. Deus é pessoal, Ele responde às nossas orações. E Ele coloca a paz na nossa vida, no nosso coração, para tomar decisões. Então eu preciso andar, caminhar com o Senhor, fazer a vontade de Deus. Agora, entrando já na questão pessoal, sobre como entender as coisas de Deus. Deus é o dono absoluto de todas as coisas. Mas a cada um de nós, Ele delega talentos. Foi o que eu falei de manhã. Capítulo 25 de Mateus. Versículos fala da parábola dos talentos. Versículo lá no capítulo 25, versículo 20 para frente, fala de Deus dar os talentos 5, 2 e 1. Depois ele veio pedir contas. E ele falou: o que você fez com o dinheiro que eu te dei? 25:14. 14? 14 diante.
Aí ele fala, o que você fez com aquilo que eu te dei? Glória, eu dobrei. Quem me deu 5, você me deu 5, tá aqui tem 10. O 2 tinha 4. E o 1 eu enterrei. Porque você é severo, eu sei que você usa isto, eu não fiz nada. Ele diz servo infiel. Mordomia, sim. É mordomia. Tá? Ele fala, você é infiel. Tira dele e dê para quem merece. Eu falei hoje pela manhã na palavra pastoral sobre a graça. A graça tem tudo a ver com esses talentos. Porque dentro da visão de Deus, da justiça de Deus, Deus não vai colocar 5 talentos na sua mão sem prover você de recurso para executar. Quando Deus dá, Ele provém. Por isso tem que administrar bem. Quando você vê o estado da igreja hoje, o estado da igreja parada, ociosa, que ele vem na igreja só para receber, e o que recebeu menos recebeu um talento, Deus a cada um de nós dá mais de um talento, mas Ele provê com a graça. Eu preciso descobrir o que eu sou no corpo de Cristo. Eu preciso entender o que eu sou no corpo de Cristo. Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, ele diz que eu posso ser mão, eu posso ser orelha ou eu posso ser olho. Mas eu tenho que descobrir a função que eu sou para executar aquilo que Deus me deu. Paulo diz isso. Capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12. Você nunca ouviu isso, não? Não sei. Só queria o livro aqui, 1 Coríntios 12, eu sei. 12. Paulo diz que nós precisamos ser orelha, pé, ouvido. Cada um. E aí você começa a olhar o Salmo 139, versículo 14 a 16. O salmista, ele diz: de um modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Ainda nas substâncias informe, escreveste no teu livro toda a minha história. Lá antes da fundação do mundo, Deus já tinha uma história ao meu respeito. Mas qual é essa história? A gente não sabe. E como é que você descobre essa história? A Bíblia diz que todos nós temos uma história. Orelha. Capítulo 4 de Efésios diz: Audição. na vocação a que foste chamado. Cada um de nós tem uma vocação já determinada antes da fundação do mundo. Mas qual é? A gente tem que entender isso. Foi nos dado o ministério da reconciliação. Deus tem uma história para você. Você vai desempenhar isto e isto no reino. Mas você sabe qual é? Isso é predestinação, né? Não. Predestinação, Deus faria com você e não com ela. A Bíblia diz que cada um de nós tem uma história. Está lá no Salmo. Tá? Deus levantou o livrão e escreveu lá a sua história. O livro de Deus é bem grande. É, bem grande. Tem toda a história de cada um. Quando eu consigo cumprir a história, aí eu sou pleno. Tá? Sou pleno daquilo que Deus projetou para mim e eu consegui chegar lá. Quando Deus escreve lá no livro dele muitas coisas a nosso respeito, nós paramos
na caminhada, nós não atingimos, capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo diz: não use a graça de Deus em vão. Por quê? Porque ele disponibiliza força, poder para você. Exatamente isso. Estar disponível diante de Deus para fazer a obra de Deus. E nós precisamos de um choque. Vocês lembram do capítulo 6 de Isaías? Quando ele tem um choque com a glória de Deus, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ele tem uma visão da glória, e lá ele se sente inútil, mas Deus trata dele, purifica, queima a língua, e Deus fala: a quem enviarei? Neste momento ele se acha disponível. Deixe-me aqui, envia-me a mim. Então, o grande problema nosso, nós não temos o choque de Deus. Eu preciso ter o choque do encontro com Deus, para disponibilizar: eis-me aqui, envia-me, fazer a obra de Deus. Não é tão fácil. E nós precisamos, porque a expansão do reino só se dará através de nós, do nosso trabalho. E à medida que você caminha com o Senhor, Deus vai te dando mais. Não é fácil caminhar com o Senhor, mas quando você olha o talento, Deus deu 5 a um, 2 ao outro e 1 ao outro. Tem hora que eu fico pensando: será que eu estou cumprindo tudo aquilo que Deus pensou a meu respeito? Fazendo? Será que eu estou desenvolvendo o que Deus pediu? Se você não parar na caminhada, Deus te leva, vai te levando lá. E quando nós conseguimos compreender e entrar no projeto de Deus, você pode saber, você se realiza. Porque fazer a obra de Deus e a vontade de Deus se realiza. Paulo dizia: é um privilégio para mim ter essa capacidade, ter esta chamada de anunciar as riquezas insondáveis do Evangelho. Não depende somente de nós. Você é mordomo de Deus, porque Deus é dono de tudo. Como que você está desenvolvendo a sua mordomia? Como que você está desenvolvendo aquilo que Deus te deu? Com fidelidade, com integridade. Pensa nessa verdade. Nós precisamos viver. Não seja ansioso para gastar o seu dinheiro. Por que gastar o vosso dinheiro naquilo que não é bom? Não é isso? Eu vou gastar com dinheiro. Mas veja, nós vivemos numa sociedade altamente consumista. Muitas vezes nós comprometemos a renda da família, porque comprando coisas que não traz utilidade. Então a gente precisa moderar. O consumidor já estão no rol de doenças a compulsividade por compras. Um drogado pela sua droga, tem pessoas que estão no mesmo nível de doença. Outros acumuladores de tralhas. A gente ter uma vida simples como Jesus teve.
uma vida ostentada. Viva com aquilo que Deus te deu, aprenda Aí, tá vendo?